Para vocês, quero aproveitar também para mandar um feliz sábado para você que está acompanhando pela transmissão aí da internet, aqui na igreja de Botafogo. Só gente linda nessa igreja. Você crê, diz amém. Se você não crê, profetiza em nome de Jesus. Que prazer imenso estar com você nessa manhã. Eu estava com uma expectativa enorme para poder retornar ao Rio de Janeiro. Deus me deu o privilégio de trabalhar aqui por 4 anos, logo depois da ponte, ali de Niterói para cima, onde é a Associação Rio Fluminense, que é uma das instâncias administrativas da igreja. Para aqueles que não conhecem um pouquinho da dinâmica da Igreja Adventista, ela cuida de todo aquele território que vai de Niterói até a divisa com o Espírito Santo. E durante 4 anos, Deus me deu o privilégio de morar ali naquela região, na megalópole de Itaboraí. E morei ali por 4 anos e trabalhamos ali liderando o Ministério Jovem. Eu louvo muito a Deus por poder estar com vocês aqui, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Eu estava pensando, falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Eu vim aqui uma vez, pastor Rafael e eu estudamos, fomos contemporâneos na época de estudo lá no UniAN, e vim aqui para assistir um dia pregar. Eu falei, eu vou lá na igreja para ver meu amigo e vou poder acompanhar um sermão dele. E depois que terminou o culto, a gente se deu um abraço e foi muito legal. Um dia ele me procurou e falou assim, cara, você não aceitaria vir na minha igreja? Eu falei, com prazer. E nós levamos quase 4 anos para isso acontecer. E eu louvo a Deus porque esse dia chegou. Estar com vocês é um privilégio. Bom, eu sou gaúcho, como você pode observar, meus olhos claros, meu cabelo loiro, esvoaçado pelo vento. Nasci no Rio Grande do Sul e fiquei lá até os 7 anos de idade. E aí de lá nós fomos transferidos para Recife. Meu pai também era pastor, e aí nós fomos transferidos para Recife. E eu cheguei em Recife falando, baguri, trilegal. E os recifenses disseram assim, oxe, que menino doido é esse? Eu falei, não vai dar certo, vou ter que falar igual o recifense. E aí fiquei 5 anos em Recife. E com os 5 anos que eu fiquei lá, até os 12 anos de idade, 7 anos que eu fiquei lá, até os 12 anos de idade, não, foi 5 mesmo, até os 12 anos de idade, eu saí de lá falando igual recifense, amando cuscuz. Aliás, deixa eu perguntar, para você que está acompanhando pela internet, você que tem nordestino aqui? Sim ou não? Tem? Ó, tem gente nordestina aqui. Você sabe, quando a gente fala de Nordeste, a gente está falando de um mundo, porque ele vai da Bahia até o Ceará, até o Maranhão praticamente. Então realmente é uma região muito grande, muito rica culturalmente. Tem gaúcho nesse lugar aqui, tem gente do sul aqui, ó, tem gente do sul aqui, tá vendo? E aí eu saí de Recife e fui embora para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo e falei, oxente, manhã. E os paulistas olharam para mim e disseram, esse maluco é muito louco, tá ligado, mano? Aí ele fala, mó estranho, mano. Eu falei, não vai dar certo, eu vou ter que falar igual paulista. E fiquei dos 12 anos, com um pequeno intervalo de tempo, fiquei dos 12 anos até os 26 anos, em São Paulo. Então eu falava igual paulista. E aí, irmão, firmeza? Feliz sábado, tá ligado, mano? A palavra vai ser aberta, entendeu? Se liga na mensagem. E aí de lá Deus me mandou fazer teologia na Bahia. E eu cheguei na Bahia dizendo, e aí, irmãos, firmeza? E o baiano falou, oxe, esse cara tá falando, não tô entendendo nada, viu, velho? Eu falei, pronto, agora a casa caiu, vou ter que falar igual baiano. E aí Deus me permitiu ficar, não apenas estudar na Bahia, mas morar na Bahia por 9 anos. E foi lá na Bahia que eu conheci a minha esposa. Não sei se não estou conseguindo enxergá-la aqui, mas foi na Bahia que eu conheci minha esposa, que é baiana. Conheci minha filha. Na maternidade. Está ali minha baianinha.
E aí de lá, da Bahia, depois de 9 anos morando lá, trabalhando lá, Deus me trouxe para o Rio de Janeiro. Deus me trouxe para o Rio de Janeiro. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei: e aí, irmãos, beleza? E aí os cariocas olharam para mim e disseram assim: aí, mó estranho ele falando, entendeu? Me lembro como se fosse hoje. Eu era líder de jovens e eu recebi uma ligação, período de Caleb. Recebo a ligação, do outro lado um líder de jovens, um rapaz muito jovem, me ligando, falando: e aí, pastor, beleza? Falei: oi, tudo bom? Falei: pastor, na moral, aí, vou te passar a visão. Irmãos, na hora em que ele falou: vou te passar a visão, eu estava com o telefone, eu puxei o telefone e olhei para o teto. Falei: Senhor, eu vou receber uma visão aqui agora. Aí, na moral mesmo, você pode dar aquela força, dar aquela fortalecida. Eu falei: como é que é dar uma fortalecida? Não? Foram 4 felizes anos. E de lá Deus mandou ser líder de jovens em Minas Gerais. E eu cheguei em Minas, eu falei: e aí, irmãos, beleza? Aí os mineiros falam: nu, mas fala estranho demais, senhor. Uai, você é carioca, é pastor? E agora, depois de 2 anos trabalhando como líder de jovens lá, Deus me trouxe de volta à Bahia, para dessa vez pastorear a igreja do UniAN. E está sendo um privilégio para mim retornar àquele lugar, aquela casa de ensino, onde a gente tem atualmente 13 faculdades, dentre elas o curso de teologia, são 2.200 membros na igreja. E eu louvo muito a Deus por esse privilégio de poder estar lá. Mas também louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui. Além disso, comigo está a minha família, que mora em São Paulo, e minha mãe, que recentemente se casou com o pastor Schumann. Não sei se eles, não estou vendo eles aqui. Ah, estão ali no fundo. Está ali. Pastor Gustavo Schumann, conhecido de muitos. Foi durante muitos anos presidente aqui da Associação Rio de Janeiro. Está ali ao fundo com toda a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos. É um privilégio poder estar aqui. A gente marcou de se encontrar no Rio, para a gente poder passar esse final de semana juntos, e Deus está dando esse privilégio. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus, mas antes disso, me permita dizer 3 coisas para você. A primeira delas: a semana de oração, ela é uma oportunidade que eu e você temos de aprofundar na palavra de Deus e no relacionamento com Deus. A semana de oração, ela não pode ser para mim e para você, e isso vale para você que está acompanhando presencialmente esse culto, quanto para você que está acompanhando virtualmente este culto. A semana de oração não pode ser para mim e para você uma coletânea de pregações, uma coletânea de sermões. Não se trata do desempenho do orador, se trata do relacionamento do ouvinte com Deus. Charles Spurgeon, um dos maiores oradores da história do cristianismo moderno, certa vez disse algo que até hoje me surpreende. Ele disse: uma igreja que não ora transforma um púlpito em um púlpito sem poder. Sim, porque não adianta muito, e não vou dizer nada, mas não adianta muito você ter alguém que está intimamente relacionado com Deus, abrindo a palavra, quando o ouvinte está com o coração endurecido para ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para você, membro aqui da igreja de Botafogo, ou algum convidado especial, algum amigo que está vindo pela primeira vez, ou tem acompanhado os cultos, eu queria desafiar você, ao longo dessa semana, a se propor a estar mais perto de Deus. E quando eu falo se propor, eu me refiro a intencionalmente buscar mais o Senhor. Veja, irmãos, a vida cristã,
ela não é feita somente das coisas extraordinárias. A vida cristã, ela é feita principalmente das rotinas diárias, das coisas que são ordinárias. Nós queremos muito experimentar milagres de Deus, mas nos esquecemos que os milagres só acontecem para aqueles que se relacionam diretamente e diariamente com Ele. O que nós vemos são poucos capítulos relatados sobre o que Deus fez, ao longo de uma convivência de 3 anos e meio diariamente com Deus. É por essa razão que os profetas bíblicos diziam e dizem que nem em toda sorte e quantidade de livros seria capaz de conter tudo aquilo que eles viram e ouviram a respeito de Jesus, porque eles conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, foram mais de 1000 dias convivendo com Jesus, mas você não tem 1000 milagres relatados no Novo Testamento, porque o maior milagre não é feito das coisas extraordinárias, o maior milagre é feito das coisas ordinárias do dia a dia. Por isso eu queria desafiar você a intensificar o seu padrão rotineiro de busca pelo Senhor. Para aqueles que têm de maneira esporádica, infelizmente esporádica, a busca pelo Senhor, eu gostaria de desafiar você a buscá-lo todos os dias. Para você que tem separado quase que heroicamente, diante de uma rotina tão frenética como da cidade do Rio de Janeiro, todos os dias um momento para buscar o Senhor, eu gostaria de incentivar você a continuar fazendo isso essa semana. Lembre-se bem disso, uma igreja que não ora, transforma um púlpito em um púlpito sem poder. Um membro que não ora, não vem para buscar a palavra, vem para avaliar o desempenho do orador. O mesmo Charles Spurgeon, certa vez, foi pregar em uma cidade. E 2 amigos, sabendo disso, um cristão e o outro não cristão. O cristão chama então esse amigo e diz: vamos lá para assistir um dos maiores pregadores que você vai ver na sua vida. E ele aceitou o desafio e foi. E ao chegar à porta, esse amigo cristão, olhando para o seu amigo não cristão, disse: se prepare, porque você vai ouvir um dos maiores pregadores do cristianismo falando. Você vai ver quão grande é esse homem. E ele ficou ainda mais curioso. Então eles se sentaram no banco e ficaram acompanhando o sermão. E quando terminou o sermão, ao saírem da igreja, o amigo cristão, olhando para o não cristão, disse: você viu quão grande é Charles Spurgeon? E ele disse: não, mas eu vi quão grande é o Deus dele. Vocês entenderam isso? Quanto mais ligado eu estou a Deus, menos preocupado eu estou com o desempenho do orador, mais interessado eu estou na mensagem que Deus quer trazer através do orador. Primeiro desafio que eu quero fazer para você, portanto, é de que ao longo dessa semana você intensifique o seu relacionamento com Jesus, orando ainda mais, para que você não tenha apenas uma coletânea de sermões ao final dela, mas você tenha realmente uma revolução espiritual na sua vida ao final dela. A segunda coisa que eu gostaria de desafiar você, e eu sei que é um desafio o que eu vou lançar, mas a segunda coisa é pedir para que você se programe para vir ao longo dessa semana. E eu sei que é muito desafiador. Muitos de vocês fazem faculdade durante a noite, outros inclusive têm horários muito puxados, outros moram distante e o triângulo igreja, casa e trabalho se torna complicado para você conseguir estar. Mas se for possível, eu gostaria de desafiar você a vir. Assistir pela internet tem o seu valor, e melhor é você assistir do que simplesmente não estar, mas se puder estar, será muito melhor. A terceira coisa que eu gostaria de pedir a você, é que você, ao longo deste culto, coloque o seu celular, a menos que por uma razão muito especial, coloque o celular em modo igreja.
para que nada interrompa a sua ligação com Deus. Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo. Livro de Salmos. Salmos capítulo 51. E o verso 10. Salmos capítulo 51, verso 10. Você está com a sua Bíblia aberta? Então vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor, que privilégio estar na tua casa. Que alegria, Deus querido, é poder compartilhar a palavra de Deus. Eu quero clamar em nome de Jesus para que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração nesta manhã. Aqui estão os teus filhos, Senhor, aqueles a quem a tua graça resgatou. E eu quero por isso clamar para que o Senhor derrame teu Espírito, a fim de que ouçamos a tua voz. Quero clamar para que o Senhor derrame teu Espírito, a fim de que pelo teu poder atendamos o teu chamado. Então, Deus bondoso, fala ao nosso coração nesta manhã. Abençoe tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão acompanhando o culto pela internet. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 51, e o verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. O tema dessa semana de oração é um novo coração. E para falar sobre isso, eu queria te contar uma história que talvez muitos de vocês já conheçam. Mas esse homem que está na foto marcou a história da medicina e do mundo para sempre. O nome dele é Christiaan Barnard. No dia 3 de dezembro de 1967, na cidade do Cabo, na África do Sul, esse homem realizou o primeiro transplante de coração humano do mundo. O paciente dele era este homem aqui, Louis Washkansky, um homem de 53 anos, que sofria de uma insuficiência cardíaca terminal. A cirurgia foi inovadora. O coração transplantado foi retirado de uma jovem que havia falecido, havia morrido em um acidente, e com precisão, ousadia, e até então algo que ninguém havia feito com sucesso, foi implantado no peito de Washkansky. Infelizmente, ele viveu apenas 18 dias após a cirurgia. Um tempo muito curto, mas o suficiente para trazer esperança para toda a comunidade médica, de que sim, era possível aquele procedimento, e provar que um novo coração podia dar chance a uma nova vida. Queridos irmãos, assim como aquele paciente precisava de um coração para viver fisicamente, há um personagem da Bíblia que chegou ao ponto em que só um transplante espiritual de um novo coração o salvaria. Não bastava apenas consertar a sua vida, remendar alguns comportamentos, ele precisava, de fato, de um novo coração. Davi era esse homem. A história de Davi é a história mais humana, talvez, que possamos ler no intercurso bíblico. Ele era um pastor de ovelhas que virou um rei. Era um menino que derrubou os gigantes. O salmista, quem cantava o céu e a terra com a sua adoração, com as suas músicas, com as suas palavras. Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o seu coração, e mesmo assim, diante de tantos feitos, caiu. O pecado com Batseba e a morte intencional de Urias revelaram algo assustador sobre as catacumbas do coração humano. Até mesmo os homens mais espirituais
podem cometer erros inomináveis. Mas o que mais impressiona em Davi, por incrível que pareça, não é a sua assustadora queda, mas a resposta a ela. Por isso eu quero nessa manhã com você analisar, através do texto bíblico do Espírito e Profecia, como foi que se deu essa transformação. E a gente descobrir juntos que a mesma transformação que Deus provocou na vida de Davi, Deus quer provocar na minha e na sua vida. Talvez a grande diferença entre o Davi de antes e o Davi depois do pecado não está nas suas ações, mas no seu coração. Por isso, abra sua Bíblia comigo novamente, dessa vez em 2 Samuel. Vamos juntos ao texto bíblico. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 a 5. Segunda Samuel, capítulo 11, versos 1 a 5. E eu e vocês lemos assim na Bíblia: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era uma mulher muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o descendente dos hititas. Então enviou Davi mensagem para que a trouxesse. Ela veio, e então Davi se deitou com ela, e tendo-se purificado da sua imundícia, voltou ela para sua casa. Então a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Sem sombra de dúvidas, essa foi uma das notícias mais perturbadoras para aquele rei que era um grande exemplo para toda a nação. Davi, antes da queda, estava no auge. Davi foi vitorioso em guerras, consolidado no seu trono, expandindo os limites do reino, inquestionável em sua liderança. Davi era admirado por todos. Por causa da liderança de Davi, o povo de Israel estava vivendo um período estranho, mas incrível, de paz e de acomodação espiritual. Enquanto o exército estava na batalha, Davi estava no palácio. E foi lá, no conforto, mas também no tédio, que o coração de Davi se desviou. O problema, na verdade, não foi Davi começar a olhar para Batseba, mas o orgulho silencioso que se alojou no coração de um rei que havia vencido muito, mas se esqueceu de que o maior inimigo não está do lado de fora do reino, mas os portões de dentro do coração. Lembre-se bem disso. O maior gigante que Davi enfrentou não se chamava Golias, se chamava orgulho. E esse gigante não morava num campo de batalha, mas na arena do próprio coração. O mais perigoso deles foi o que ele enfrentou dentro do seu próprio coração. Sabe, irmãos, geralmente nós exaltamos muito os gigantes que vencemos para o lado de fora, e nos esquecemos completamente do maior gigante que habita dentro de nós. Perceba que Deus afirma que o único pecado impossível de ser perdoado é aquele produzido dentro de um coração orgulhoso. Deus é capaz de perdoar a todos e quase tudo, mas Deus não consegue perdoar alguém que alimenta em seu coração o orgulho. Aliás, o orgulho é o primeiro dos pecados e o mais importante deles, capaz de derrotar anjos e expulsar o principal deles do céu. Damos muita ênfase
aos pecados que são passíveis de serem observados, de serem visíveis. Então nomeamos eles: adultério, fornicação, roubo e tantas outras, e nos esquecemos de que todos eles são resultado direto de um coração que primeiro se tornou orgulhoso. Frases como "não tenho nada do que me arrepender na minha vida", ou expressões que começam sempre com a palavra "eu", revelam apenas um coração que está completamente distante de Deus. Ainda que utilize frases prontas, ainda que pareça espiritual, ainda que participe espiritualmente de todas as coisas, o orgulho é o câncer espiritual que vai corroendo por dentro sem que a gente se perceba. Pouco falamos sobre ele. Afinal de contas, é indigesto falar sobre ele. No final das contas, o orgulho nos impede de ver que realmente estamos muito mais distantes de Deus do que imaginávamos. Deus espera de nós, portanto, que a gente reconheça que a autossuficiência e a autoconfiança se torna-nos um alvo fácil para a queda. Quanto mais vaidosos nos tornamos, quanto mais inteligentes nos parecemos, quanto mais posições galgamos, maior se torna o risco da nossa queda. Nenhum pecado, irmãos, foi gestado do dia para a noite. Ninguém acorda de manhã cedo e diz assim: hoje eu vou sair da igreja. Ninguém acorda dizendo isso. Ele vai sendo gestado ao longo de dias, de semanas, de meses e às vezes por anos. Nenhum pecado que cometemos foi cometido senão depois que a gente primeiro alimentou um coração profundamente orgulhoso. Por isso, o mais surpreendente não é a queda de Davi, mas a resposta de Davi à sua queda. Por isso, voltemos a Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Versículo 17. Salmos capítulo 51, versículo 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, este o Senhor não desprezará. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não culpou ninguém. Ele não tentou esconder o erro, muito menos justificá-lo. Davi se quebrantou. Orando e chorando, reconheceu que seu maior problema não era apenas o que havia feito, era o que o seu coração o havia se tornado. Gravem bem essa frase, irmãos: todo pecado que encontra justificativa se torna imperdoável. Todo pecado que encontra justificativa se torna imperdoável. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. É porque no momento em que eu decido justificar o meu pecado, ele deixa de ser pecado. Ele passa a ser no máximo um erro, um deslize. Ele passa a ser uma coisa que não tem que ver com a minha natureza. Me lembro de certa vez conversando com um jovem, e ele disse assim: pastor, na verdade assim, é que eu cometi um erro. Ele havia engravidado a namorada e estava num processo ali com a igreja para que o casamento acontecesse, e eu fui conversar com ele na tentativa de orientá-lo, de trazer luz à situação, e ele disse assim: pastor, não é um pecado, né? Na verdade foi um erro, e tudo aquilo em que eu não considero como grave diante de Deus, mas justifico ele diante de mim mesmo,
impede a graça de entrar no meu coração e, como resultado, restaurar a minha vida. Todo pecado que encontra explicação se torna imperdoável, porque ele deixa de ser pecado, ele não produz quebrantamento, ele não produz arrependimento. Se eu justifico, se eu encontro justificativa para os meus erros, então eu não aprendo com eles, nem sou perdoado por Deus por eles. Conhece pessoas que cometem erros, e ao invés de apenas dizer, de fato eu errei, ficam arranjando desculpas para eles, culpam os outros, culpam situações, colocam-se como vítimas. Então dizem, na verdade é porque aconteceu isso comigo, é porque fizeram isso comigo. E aí a pessoa vai encontrando vítimas, vai encontrando culpados para os seus erros, não assumindo os seus erros. Ela não cresce, ela não aprende, e pior, além de afastar os outros, ela não consegue ser perdoada. Todo pecado que encontra justificativa, ele se torna imperdoável. Essa frase resume o que separou Davi de tantos outros líderes bíblicos que caíram. Ele não justificou o pecado, ele confessou. Quando Deus procurou Adão, olhou para Adão e disse, Adão, o que foi que você fez? Adão, olhando para Jesus, disse, a mulher que tu me destes, me deu de comer do fruto e eu comi. Quem é que Adão estava culpando? Quem Adão estava culpando? Deus. A mulher que tu me destes. Se você não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado. Perceberam? O problema de um coração que justifica o pecado é um coração que culpa a todos, menos a si mesmo. Primeiro ele começa culpando os outros, os infortúnios da sua vida. Os erros cometidos ao longo da sua vida não são o resultado das suas escolhas. A culpa sempre é do outro. Mas quando ele não consegue encontrar no outro justificativa para os seus erros, então ele culpa a Deus. Então a razão de eu estar endividado não é porque eu gasto muito, é porque Deus não tem me abençoado. A razão de eu estar vivendo relacionamentos tóxicos não é porque eu estou escolhendo errado, é porque Deus não está me abençoando com a pessoa certa. A razão de eu estar sofrendo com traumas na minha vida não é porque eu tomei decisões ruins, é porque Deus me abandonou. Percebam, todo pecado que é justificado se torna imperdoável. O orgulho que muitas vezes nos destrói, em Davi deu lugar à verdade. O rei tirou a sua coroa, saiu do seu trono, colocou o joelho no chão e baixou sua cabeça diante de Deus. Em vez de exigir algo de Deus, Davi ofereceu a Deus o que Deus mais valoriza, o seu coração. E foi por causa disso que Davi escreveu uma das frases mais espetaculares da Bíblia. Um dos pedidos mais sinceros, mais genuínos e mais emocionantes. Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava tão entristecido de quem ele havia se tornado, que ele, reconhecendo que não havia nada que pudesse ser remendado, ele olha para Deus e diz: por favor, Senhor, retira de mim aquilo de quem eu sou, e então coloque em mim o que o Senhor deseja, cria em mim, Senhor. Eu sei que você já ouviu isso, mas esse texto precisa ser estudado, porque ele não está pedindo para Deus apenas mudar alguma coisa no seu coração, ele está pedindo para Deus arrancar o seu coração e colocar no seu coração, ou colocar em lugar um coração que então, ou até então, não existia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando Cristo entra na nossa vida, Ele não vem para melhorar.
Quando Cristo entra na nossa vida, Ele não vem para consertar uma ou outra coisa que esteja dando errado, não. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele entra para nos mudar por completo. Ele arranca o coração, porque o coração que eu e você temos não serve para nada. Existe uma música muito famosa no meio evangélico que diz assim: na vida real, o maior vilão sou eu. E se você não consegue entender isso, eu vou fazer um exercício com você agora, para você compreender bem isso. Se Deus se levantasse no seu trono hoje, e dissesse assim: olha, eu prometi, e fiz questão de registrar através do profeta João, e também de Daniel, que no tempo determinado eu destruiria Lúcifer, mas quer saber, eu estou vendo tanta miséria, tantos problemas provocados por ele, ou através das primeiras ações dele, que eu não aguento mais, eu vou me levantar e vou destruir Lúcifer agora. E Deus se levantasse num dia como hoje, e antes mesmo da sua vinda, Deus, por ordem, por força da sua própria palavra, ele destruísse Lúcifer e todos os anjos. Pergunto, nós continuaríamos pecando, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe por quê, irmãos? Porque o mal que queremos culpar a Lúcifer, na verdade habita no nosso coração. Então continuaríamos sendo quem somos. Por isso precisamos tanto da graça. E por isso precisamos tanto que o nosso coração seja transformado. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, aliás, eu incentivo você a ler esse livro. É um livro muito curto. Você lê em uma tarde no máximo, mas de conteúdo extremamente profundo. Na página 23 ela diz assim: o coração em que Cristo habita será tão cheio do seu amor, de alegria pela sua presença, que se apegará a Ele, e em contemplá-lo, o próprio eu se esquecerá. O amor de Cristo será então a mola para a sua ação. Davi passou de um homem que fugia de si mesmo, para um homem rendido a Deus, e é ali, em meio ao pó do arrependimento, que um novo coração começou a pulsar. Eu quero ir para o final desse sermão. Por isso quero ler com você o último texto dessa manhã, no mesmo capítulo, mas agora no verso 12. No verso 12 e 13, ele termina dizendo assim: torna a dar-me alegria na tua salvação, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O Davi que antes era guerreiro e rei, e que confiava em sua própria força, agora se torna o Davi que confia completamente em Deus. A diferença é que antes Davi acreditava em um Deus que o fazia triunfar, agora Davi acredita em um Deus que o restaurava. Davi não apenas havia sido perdoado, mas por causa da restauração, Deus havia alinhado no coração de Davi o propósito para o qual Davi havia sido chamado. Por causa do coração transformado de Davi, Davi passou a ensinar a outros, não apenas a gravidade de sua transgressão, mas também o poder restaurador do Evangelho. Davi parou de ser admirado por quão grande ele era, e passou a ser admirado por quão grande era o Deus que ele tinha. O Deus que era capaz de restaurar um homem que fez coisas inacreditáveis. Sim, o mesmo Deus que foi capaz de restaurar um homem que fez coisas inacreditáveis, é o mesmo Deus capaz de restaurar a mim e a você hoje. Há cerca de quase 40 anos atrás, na igreja central de Salvador, na Bahia, em um sábado de manhã estava pregando o pastor Alejandro Bulhon, um orador muito conhecido da igreja adventista, marcou várias gerações.
trabalhou durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro. O pastor Alejandro Brulão estava pregando sobre a graça que restaura. Estava pregando sobre o Cristo que redime. Estava pregando sobre o poder que transforma. Ao final do culto, ele costumeiramente, ao final de cada sermão, saía pelo fundo. E aí um rapaz o abordou lá no fundo, e com lágrimas nos olhos, apontando para ele, disse assim: é verdade o que o senhor pregou essa manhã? Ele disse: sim, é verdade. Não, eu vou repetir para o senhor. O senhor não está enganando as pessoas, não é? É verdade o que o senhor pregou esta manhã, de que Deus tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa, de mudar o coração de qualquer pessoa? Ele disse: é verdade. Ele falou: não, então eu vou te contar a minha história, porque ao final da minha história eu quero saber se o senhor vai manter o que o senhor disse. E ele disse o nome. Ele falou: sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu e meu comparsa viemos para roubar a igreja. Nós já estamos há 3 sábados frequentando essa igreja, para verificar como é a dinâmica de vocês. Naquela época, irmãos, não havia Pix, não havia nada disso, as pessoas levavam o dinheiro à igreja. Então eu fui acompanhando para ver o movimento de vocês, aonde vocês guardam o dinheiro dos fiéis. E depois de descobrir toda a dinâmica, tudo, as dependências aqui da igreja, saber as salas, onde vocês guardam, a gente decidiu que hoje nós assaltaríamos vocês. Eu estou armado e o meu comparsa também. Mas quando o senhor subiu e começou a dizer que aquele sermão é para aqueles que por algum motivo estavam longe de Deus, estavam afastados de Deus, cujo coração havia se tornado mau perante os olhos do Senhor, eu não levantei para ir assaltar, eu decidi ouvir, porque alguma coisa falou meu coração de que o Senhor ia falar para mim. E ao final do sermão, e aí diz a história que aquele homem começa a chorar. Eu senti Deus dizendo que ainda havia chance para a minha vida. Então quero saber, é verdade o que o Senhor está dizendo? Deus tem poder para perdoar os meus pecados. Deus tem poder para apagar as decisões ruins que eu já tomei na minha vida. Deus tem poder para transformar o meu coração que é mau. Ele segura aquele rapaz pelos ombros e diz: não apenas tem poder, mas Deus quer começar a fazer a mudança na sua vida hoje. Sim, irmãos, porque o que impede o poder transformador de Deus não são os pecados que você cometeu, mas é o orgulho que você insiste em manter no seu coração. Para aquele que decide permitir que o Espírito quebrante o seu coração, o poder de Deus invade como luz da aurora e é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer um. Aquele jovem saiu chorando, e o pastor Bulhão nunca mais viu aquele homem, até que 10 anos depois, agora na igreja do Nhaenha, onde Deus me deu o privilégio hoje de ser o pastor, em uma semana de oração como esta, no culto na sexta noite, pastor Bulhão se levanta para pregar, e olhando em meio àquela imensa multidão, ele diz assim: irmãos, eu preciso interromper o sermão. E ele conta então esta história que eu estou narrando para vocês nessa manhã. Aquela situação havia sido tão impressiva na mente do pastor Bulhão, que ele não havia se esquecido o nome daquele homem. Imagine, um homem acostumado a pregar para milhares de pessoas a cada novo culto, acostumado a se relacionar e conhecer gente a cada novo encontro, não havia, depois de 10 anos, esquecido o nome e a fisionomia daquele rapaz. Tamanha tinha sido a força daquele encontro naquela manhã de sábado.
Então, naquele culto agora à noite, na igreja do Unhaene, o pastor Bulhon olha para aquela imensa multidão e diz: eu tive a impressão de que você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Por razões de confidencialidade, eu vou apenas criar um nome fictício. E vou dar o nome fictício desse rapaz de Adriano. Qualquer semelhança, irmãos, é apenas mera coincidência. E ele diz então: Adriano, você está nesse auditório hoje? Ou a minha impressão de tê-lo visto foi apenas equivocada? Então eis que no meio do auditório se ergue um rapaz careca, de aspecto franzino, com o rosto ruborizado de vergonha, mas se ergue de peito aberto, se levanta no meio da multidão, então levanta o seu braço e diz: eu estou aqui, pastor. O pastor Bulhon contém a emoção, se aproxima mais próximo do púlpito e diz: você pode vir até aqui. E quando o Adriano se aproxima, ele sussurra no ouvido do pastor Bulhon: eu já não sou mais aquele homem, porque a graça me transformou, pastor. Porque eu sei dessa história? Porque aquele assaltante que permitiu que a graça invadisse um coração orgulhoso naquele sábado pela manhã, há 40 anos atrás, em uma igreja central em Salvador, é hoje minha ovelha na igreja do Unhaene e um dos mais poderosos instrutores bíblicos do bairro de Capoeiro Sul. Nessa manhã eu quero desafiar você a pedir para Deus te dar um novo coração, a dizer para Jesus assim: Senhor, eu confesso que quando eu olho para o espelho, eu vejo pouca coisa para ser transformada, mas quando o Senhor, pelo espelho do Espírito Santo, olha para mim, o Senhor vê uma necessidade completa de transformação. Então, Senhor, eu peço pela tua misericórdia, arranca o coração que há em mim e me dá um coração, se necessário for, muda não apenas ele, mas tira-o de lugar. Senhor, me dá um novo coração, coloca no meu peito um coração ligado ao teu. Eu gostaria que você saísse dessa manhã aqui na igreja com esse desejo ardente no seu coração.